Na tarde em que foi mandado embora sem nada, Jonas ainda tinha poeira de milho grudada no antebraço e o gosto amargo de um café frio descendo pela garganta. O sol caía torto sobre os galpões da fazenda Santa Amélia, e o calor do fim do dia parecia preso entre o curral, a casa principal e o velho terreiro de chão batido, como se até o vento evitasse passar por ali quando a família estava reunida para alguma desgraça. Quem olhasse de fora talvez pensasse que era apenas mais uma fazenda antiga do interior, dessas que carregam décadas de colheita, bois, dívidas, casamentos, enterros e segredos. Mas Jonas sempre soube que havia alguma coisa errada naquele lugar. Não sabia nomear quando era criança. Não sabia explicar quando cresceu. Só sabia sentir. A Santa Amélia tinha silêncio demais nos corredores errados, portas trancadas sem motivo e conversas que mudavam de tom assim que ele se aproximava. Naquele dia, porém, nada disso importava mais. Porque o que estava prestes a acontecer pisaria em tudo que ele ainda tentava conservar dentro de si. Seu tio Osvaldo, dono oficial da fazenda desde a morte do avô, estava parado na varanda principal com a mão apoiada no corrimão e o queixo erguido de um jeito que Jonas conhecia bem. Era o jeito que ele usava quando já tinha tomado uma decisão e queria apenas assistir ao outro engolir. A tia Célia, irmã de sua mãe, permanecia um passo atrás, os braços cruzados sobre o vestido florido, o rosto duro como cerca velha. Mais ao lado, os dois primos, Leandro e Fábio, observavam em silêncio, embora houvesse nos olhos deles um brilho quase impaciente, como se esperassem havia muito tempo por aquela cena. Jonas estava no terreiro, ainda sem entender completamente por que haviam mandado chamá-lo daquele jeito, no meio do trabalho, com a voz curta e mandona que sempre precedia humilhação. Acabou, disse Osvaldo, sem rodeio. Jonas franziu a testa. Acabou o quê? O seu tempo aqui. A frase caiu seca, quase sem som, mas o mundo pareceu fazer menos barulho ao redor. Até as galinhas perto do paiol pareciam ter parado por um instante. Jonas piscou, como se o ouvido tivesse falhado. Não entendi. Entendeu sim, respondeu Célia, antes que Osvaldo repetisse. Você já tem idade suficiente para parar de viver nas costas dos outros. A crueldade da frase fez o sangue subir ao rosto dele. Nas costas dos outros. Jonas deu um passo à frente, sem levantar a voz, mas com o peito apertando. Eu trabalho aqui desde menino. Leandro soltou um riso curto pelo nariz. Fábio baixou a cabeça, fingindo observar a poeira perto da bota. Osvaldo desceu um degrau da varanda. Você trabalha e dá prejuízo. Faz serviço pela metade. Não tem pulso. Não sabe tocar nada sozinho. Seu avô te protegeu demais, sua mãe te mimou demais, e eu aguentei isso por anos. Apontou então para uma mochila velha jogada perto da porta, tão surrada que Jonas reconheceu de imediato, era a mesma que usava quando criança para ir à escola na vila. Agora chega. Pega suas coisas e some daqui. Jonas olhou para a mochila e depois de novo para o tio. O coração começou a bater rápido, mas de um jeito estranho, não como no medo comum. Era a batida de quando a realidade fica absurda demais e o corpo demora a acreditar. Vocês estão me expulsando. Estamos te devolvendo ao mundo, disse Célia, com uma secura que cortava mais do que grito. Já passou da hora. Sem nada, Jonas perguntou, a voz falhando pela primeira vez. Depois de tudo o que eu fiz aqui. Você não tem nada aqui, Osvaldo respondeu. Nunca teve. As palavras atravessaram Jonas com a violência silenciosa de uma verdade inventada muitas vezes até parecer oficial. Foi então que a lembrança de sua mãe surgiu tão forte que quase doeu fisicamente. Rosa. Cabelo preso em coque frouxo, mãos cheirando a sabão e terra, voz baixa contando a ele, quando era menino, que aquela fazenda também era parte da história deles. Que o avô Aristeu jamais permitiria que faltasse chão sob os pés do neto. Que ali, por mais duros que fossem os tempos, ele sempre teria lugar. Só que Rosa morrera quando Jonas tinha 15 anos, vencida por uma infecção rápida que começou com febre e terminou em 3 dias de agonia no hospital da cidade. O avô morreu menos de um ano depois, como se a ausência da filha tivesse arrancado dele o resto da vontade de ficar.
E desde então a Santa Amélia mudará de mão sem nunca mudar oficialmente de nome. Osvaldo assumiu tudo. As contas. Os galpões. O gado. Os peões. As decisões. E Jonas, que antes ainda recebia algum afeto disperso da mãe e certa proteção muda do avô, passou a ser apenas tolerado. Primeiro vieram as tarefas mais pesadas. Depois, os comentários. Menino molenga. Serve mais para atrapalhar. Não herdou o sangue bom da família. Com o tempo, até as refeições viraram um lembrete de que ele estava ali por concessão, não por pertencimento. Mesmo assim, nunca imaginou que fariam aquilo de forma tão direta. Sem conversa. Sem acerto. Sem um centavo. Sem sequer vergonha. Eu quero ver papel, Jonas disse, tentando manter a voz firme. Quero ver documento. Quero ver onde está dizendo que vocês podem me botar para fora assim. Os olhos de Osvaldo endureceram ainda mais. Você está em posição de exigir alguma coisa? Jonas abriu a boca para responder, mas Leandro desceu correndo os degraus e parou perto da mochila. Se não quer ir com calma, vai de qualquer jeito, disse ele, num tom de quem já estava cansado de esperar. Jonas sentiu a raiva vencer o choque. Encosta em mim para ver. Por um segundo, pareceu que a tarde inteira prendia o fôlego. Fábio enfim levantou os olhos. Célia arregalou os dela, não de medo, mas da satisfação amarga de quem esperava um confronto para justificá-lo depois. Osvaldo avançou até quase ficar frente a frente com Jonas. Não era tão alto quanto o sobrinho, mas carregava a autoridade seca de homem acostumado a mandar pela simples força do costume. Escuta bem, disse, baixo, para que a ameaça soasse mais íntima. Ou você sai agora por essas pernas ou eu chamo a polícia e digo que está tentando invadir propriedade alheia. A frase fez o mundo desalinhar um pouco dentro da cabeça de Jonas. Propriedade alheia. Santa Amélia. A fazenda onde nasceu. O chão onde correu descalço atrás de pintinhos, onde aprendeu a laçar bezerro, onde enterrou o cachorro da infância debaixo do pé de jambo, onde viu a mãe chorar escondida mais vezes do que conseguiu entender. Aquilo tudo, de repente, era oficialmente alheio. Minha mãe tinha parte aqui, ele murmurou, mais para si do que para os outros. Célia deu um passo à frente. Sua mãe não deixou nada. E você também não vai deixar saudade. A maldade simples daquela frase bateu com tanta força que Jonas parou de discutir. Havia momentos em que responder só serve para entregar mais pedaços de dignidade ao outro. Sem dizer nada, caminhou até a mochila. Dentro dela encontrou 2 camisas velhas, uma calça, o retrato pequeno de Rosa que guardava na gaveta do quarto e um envelope vazio, puro deboche, como se houvesse encenado a generosidade de lhe deixar uma partida organizada. A visão da fotografia da mãe foi pior do que qualquer grito. Tocou o papel com a ponta dos dedos e sentiu o peito ceder num ponto que não sabia mais proteger. Quando se virou para ir embora, viu Antero parado perto do curral. O velho peão trabalhava na Santa Amélia desde antes do nascimento de Jonas. Tinha costas curvas, chapéu gasto e um silêncio que parecia carregar mais coisas do que o resto da casa inteira. Durante anos, fora o tipo de homem que ajudava sem fazer barulho, ensinando a amarrar sela, separando o serviço mais leve quando Jonas era criança, levando um pão escondido até o quarto do fundo quando a casa passava por fases de crueldade maior. Agora ele estava ali, assistindo à expulsão com os olhos fundos de quem queria intervir e sabia que não podia. Jonas sustentou o olhar dele por um instante. Antero baixou a cabeça. Esse gesto doeu mais do que a ameaça de Osvaldo. Porque, quando até os bons se calam, a injustiça fica ainda mais parecida com lei. Jonas saiu pelo portão da frente sem olhar para trás. O sol já começava a descer atrás dos eucaliptos, tingindo os pastos com um dourado triste. Nenhum dos 4 da varanda o chamou de volta. Ninguém correu atrás com arrependimento. Só o som do portão velho rangendo e depois se fechando como um caixão de ferragem entre ele e tudo que um dia chamara de casa. Na estrada de terra, caminhou por quase 2 horas até alcançar a rodovia.
Pegou carona na carroceria de um caminhão de adubo, dormiu mal num posto de gasolina e, nos dias seguintes, foi juntando o pouco que a vida ainda lhe oferecia em forma de trabalho bruto. Primeiro em obras. Depois numa oficina. Mais tarde numa madeireira. Em nenhum lugar ficou muito tempo. Não porque fosse preguiçoso, como o tio gostava de repetir, mas porque o mundo fora da fazenda também sabe farejar quem foi criado sem defesa. Jonas aprendeu cedo a suportar patrões ruins, alojamentos imundos, jornadas longas e a humilhação mais fina, aquela que vem vestida de favor. Os anos passaram sem se tornarem exatamente mais leves. Tornaram-se apenas suportáveis. Aos poucos, ele ganhou o corpo de homem, mãos grossas, barba falhada, uma cicatriz pequena acima da sobrancelha e um jeito desconfiado de quem ouve primeiro o que não está sendo dito. Nunca constituiu família. Nunca conseguiu chamar nenhum lugar de lar sem sentir a palavra lhe arranhar por dentro. Guardava consigo, no fundo de uma caixa de metal sob a cama, 3 coisas: a fotografia de Rosa, um lenço bordado com as iniciais dela e uma chave antiga enferrujada que encontrara, ainda menino, no quarto do avô. Não sabia de que fechadura era. Só sabia que o avô Aristeu sempre franzia a testa quando a via na mão do neto e dizia: tem coisa que fica trancada porque a família escolhe não olhar. Na época, Jonas achava que fosse um comentário qualquer de velho. Com o tempo, passou a achar que o avô dizia mais do que podia. Quase 14 anos se arrastaram assim. Até que, numa manhã comum de céu branco e vento seco, o passado decidiu encontrar Jonas de novo. Ele estava consertando a correia de uma máquina num galpão de peças agrícolas em Bela Serra quando o celular vibrou no bolso. O número era desconhecido. Atendeu limpando a mão de graxa numa estopa. Alô? A voz do outro lado demorou um segundo para sair. Velha, rouca, cansada. Jonas. O coração dele bateu diferente no mesmo instante. Antero. Sou eu. Jonas ficou imóvel entre as máquinas, o cheiro de óleo e metal parecendo desaparecer ao redor. O que foi que aconteceu? Por que pessoas do passado não ligam depois de tantos anos para dizer nada? Antero respirou fundo. Seu tio Osvaldo morreu ontem à noite. Jonas não respondeu de imediato. Sentiu o nome cair dentro dele como pedra em poço fundo, sem eco visível. Morreu de quê? Infarto. No quarto. Nem deu tempo de chamar ajuda. Jonas olhou para a correia solta à sua frente sem realmente vê-la. Não sentiu luto. Também não sentiu alívio. O que veio foi uma espécie de vazio atento, como se alguma engrenagem antiga tivesse começado a se mover dentro dele. E por que você está me ligando? Houve outra pausa. Porque ontem, antes de morrer, ele pediu seu nome. Jonas franziu a testa. Meu nome? Pediu. Mandou chamar o advogado e disse que precisava deixar uma coisa acertada. Antero baixou ainda mais a voz, como se a distância entre eles ainda pudesse ter ouvidos. A leitura foi hoje cedo, meio corrida, porque Dona Célia quis resolver logo. E adivinha para quem ele deixou a parte mais velha da Santa Amélia? O sangue pareceu correr mais devagar no corpo de Jonas. A parte mais velha. A sede antiga. O casarão velho. O pomar do fundo. O terreiro abandonado. E o pasto de trás até a cerca de pedra. Antero fez nova pausa. Tudo no seu nome. Jonas soltou um riso curto e sem humor. Ele me expulsou sem nada. Agora me deixa ruína? É mais estranho que isso, disse Antero. O advogado leu uma observação escrita de próprio punho por ele. Uma frase só. Jonas apertou o celular com mais força. Que frase? Do outro lado, o velho respondeu quase num sussurro. Ele vai encontrar onde ninguém teve coragem de cavar. O galpão pareceu encolher ao redor de Jonas. Uma memória antiga, quase esquecida, subiu inteira da infância. Ele tinha talvez 9 anos e estava brincando perto da antiga sede, aquela parte da fazenda que todos evitavam sem explicar direito. A casa velha ficava no fundo da propriedade, além do pomar e do antigo terreiro de secagem, desativada desde antes de seu nascimento.
Tinha janelas altas, varanda larga, telhas comidas pelo tempo e um chão de madeira que rangia como se guardasse passos de outra época. Rosa não gostava que ele brincasse ali, mas certa vez o encontrou observando a parede dos fundos da casa, perto de uma jabuticabeira grande, e o puxou pelo braço com uma urgência incomum. Não bruta, a mãe nunca fora bruta, mas assustada. Antes de levá-lo embora, ajoelhou-se diante dele e falou algo que ele só entendeu anos depois: tem lugar onde a terra engole o que a família não presta. Naquele dia, ao voltar para a casa principal, Jonas viu Osvaldo discutindo em voz baixa com o avô perto do curral. Viu também Célia parada atrás da janela, pálida, observando tudo. E naquela noite ouviu, da cama, o som de alguém martelando madeira muito tarde. Como se quisessem fechar alguma coisa antes do amanhecer. Jonas! Antero chamou do outro lado. Você ainda está aí? Estou. A voz dele saiu mais rouca do que esperava. O que a Célia disse? Que você não vai ter coragem de voltar. E que, se voltar, vai se arrepender. Jonas fechou os olhos. A ameaça carregada de desprezo atravessava os anos quase intacta. Ela continua morando na casa principal. Continua. Com o Leandro. O Fábio foi embora faz tempo. Mas escuta. Antero hesitou. Tem mais uma coisa. Fala. Na véspera de morrer, Osvaldo foi até a sede antiga sozinho. Fazia anos que ele não punha os pés lá. Quando voltou, estava branco que nem vela. Mandou ninguém se aproximar do pomar. E passou a noite bebendo no escritório. O velho engoliu em seco. No outro dia de manhã, antes do infarto, me chamou e perguntou se eu ainda sabia onde tua mãe costumava rezar escondida. Jonas sentiu um arrepio lento subir pela coluna. Rosa costumava rezar atrás da antiga sede, perto da jabuticabeira. Pouca gente sabia disso. Por que ele perguntaria isso? Não sei. Mas sei que a última coisa que me disse, antes de mandar chamar o advogado, foi: se o menino voltar, a culpa deixa de ser só minha. Jonas se encostou na bancada da oficina. Culpa. A palavra ficou vibrando dentro dele com força demais. Osvaldo não era um homem de culpa fácil. Se deixará aquilo registrado, se chamara justamente Jonas depois de expulsá-lo como lixo, então havia algo muito podre enterrado naquele pedaço da Santa Amélia. Algo que nem o tempo, nem o ódio, nem o silêncio haviam conseguido matar. Quando é a leitura completa? Perguntou. Hoje à tarde. Mas dá tempo de você chegar amanhã cedo e assinar os papéis da posse da área. Se quiser vir, claro. Jonas olhou em volta. O galpão, as máquinas, o trabalho apertado, a vida provisória que havia construído. Tudo aquilo parecia de repente ainda mais provisório. Eu vou, respondeu. A viagem de volta foi feita em silêncio e poeira. Jonas saiu no mesmo dia, antes do escurecer, levando uma mochila com roupas, a caixa de metal debaixo da cama e a chave antiga do avô no bolso. O ônibus até a cidade vizinha demorou mais do que devia. Depois veio a caminhonete de frete até a estrada de chão que levava a Santa Amélia. Quanto mais se aproximava, mais a memória parecia adiantar o caminho. A curva da ponte de madeira. O açude torto. Os eucaliptos na entrada. O cheiro específico de capim queimado misturado com esterco e terra molhada. Havia feridas que o corpo reconhecia antes do pensamento. Quando o portão principal surgiu à frente, Jonas sentiu o estômago apertar. A placa com o nome da fazenda continuava torta do lado direito. A cerca lateral tinha remendos mais novos. A casa principal aparecia ao fundo, menos imponente do que na lembrança, mas ainda arrogante na postura. E, atrás dela, mais distante e quase escondida pelas copas das árvores do pomar, ele conseguiu ver o contorno da antiga sede. A velha casa. O lugar que todos evitavam. O pedaço de terra que agora, por ironia ou castigo, era oficialmente dele. Antero o esperava perto da porteira, chapéu nas mãos, mais curvado do que Jonas se lembrava. Quando se viram, nenhum dos dois falou por alguns segundos. Havia tempo demais entre eles para qualquer cumprimento simples.
Você voltou, o velho disse por fim. Jonas assentiu. Pelo jeito, alguém quis muito isso. Anter olhou para a sede principal antes de responder, como se calculasse até ali o risco de cada palavra. Nem todo mundo. Célia apareceu na varanda assim que a caminhonete improvisada parou no terreiro. Continuava elegante de um jeito seco, só que agora o rosto estava mais cavado, os olhos mais duros, a postura mais cansada. Ao lado dela, Leandro mantinha a mesma arrogância insolente da juventude, apenas mais envelhecida, como couro mal cuidado. Então o enjeitado resolveu aparecer, disse ele, descendo um degrau. Jonas o encarou sem pressa. Pelo que ouvi, não sou eu quem está com medo da minha volta. Célia apertou os lábios. Seu tio fez uma loucura antes de morrer. Não confunda isso com reparação. Eu nunca confundi vocês com justiça. A frase acertou. Ela desviou o rosto por um instante e depois voltou ao controle costumeiro. O advogado vem amanhã finalizar a papelada. Até lá, o quarto de hóspedes está arrumado. Eu não vou ficar na casa principal. Leandro riu. Vai dormir onde? No pasto. Jonas manteve os olhos em Célia ao responder, na sede antiga. O silêncio que caiu sobre o terreiro foi tão rápido quanto revelador. A primeira reação veio nos olhos dela, não na boca. Um susto curto. Cru. Mal disfarçado. Leandro olhou para a mãe, depois para Jonas, e o riso morreu. Você não vai para lá, Célia disse, e pela primeira vez havia algo parecido com medo na voz. Eu vou justamente para lá. Não sabe o que está dizendo. Jonas sentiu a chave antiga pesar no bolso. Talvez esteja começando a saber. Sem esperar permissão, virou-se e caminhou em direção ao pomar. O coração batia forte, mas não de insegurança. Era outra coisa. A sensação clara de que estava andando de volta para o centro de algo que sempre observou de longe. A antiga sede surgiu inteira conforme ele avançava pela trilha de mato baixo. Mais deteriorada do que na memória, mas ainda altiva em ruína. As janelas altas estavam sujas e algumas quebradas. A varanda de madeira afundava num canto. O telhado tinha falhas escuras. A jabuticabeira atrás da casa continuava de pé, grossa, retorcida, lançando sombra sobre a parede dos fundos. E o terreiro abandonado à esquerda parecia mais irregular do que devia, como se o chão ali tivesse cedido muitas vezes e sido remendado às pressas ao longo dos anos. Jonas parou diante da porta principal. Tocou a madeira envelhecida. Lembrou-se da mãe segurando seu pulso quando era menino. Lembrou-se do avô olhando aquela mesma direção com uma tristeza que nunca explicava. Lembrou-se da frase de Rosa, tem lugar onde a terra engole o que a família não presta. Empurrou a porta. Ela abriu com um gemido comprido, revelando uma sala mergulhada em poeira, lençóis sobre móveis, retratos virados para a parede e um silêncio tão espesso que parecia conservar o passado no ar. Jonas deu 2 passos para dentro e sentiu o assoalho render sob as botas. Algo naquele lugar não estava morto. A casa não parecia vazia como ruína comum. Parecia interrompida. Como se alguém tivesse parado uma história no meio e trancado a continuação no chão. Foi então que, do lado de fora, vindo dos fundos da sede, Jonas ouviu o barulho seco de metal batendo em terra. Uma vez. Depois outra. Como se alguém já estivesse cavando antes dele. O som veio novamente. Seco. Metálico. Repetido com um ritmo que não parecia acidental. Jonas congelou por um instante no meio da sala empoeirada da antiga sede. O coração disparou, mas não de medo puro, era aquela sensação mais antiga, mais instintiva, de que algo finalmente começava a se revelar. Ele girou o corpo devagar, tentando ouvir melhor. O barulho vinha dos fundos da casa, exatamente na direção da jabuticabeira. Alguém estava cavando. E não fazia questão de esconder. Jonas caminhou em silêncio até a porta lateral, desviando de móveis cobertos por panos e tábuas soltas. Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria, como se a casa quisesse anunciar sua presença. Ao alcançar a saída, encostou o ombro na madeira e espiou primeiro,
sem se expor. A luz do fim de tarde já estava mais fraca, tingindo tudo de um amarelo pesado. A jabuticabeira projetava uma sombra irregular sobre o chão, e ali, bem onde a terra parecia mais mexida, uma figura se movia. Era Antero. O velho estava de costas, apoiando o peso do corpo numa pá curta, cravando-a na terra com esforço visível. O chapéu havia sido jogado de lado, e o suor escorria pela nuca. Cada movimento parecia mais cansado que o anterior, mas havia uma urgência estranha na forma como ele cavava. Não era trabalho comum. Era pressa. Jonas saiu da sombra da porta. "O que você está fazendo?" Antero parou no mesmo instante. A pá ficou cravada na terra por um segundo longo antes de ele se virar. O olhar que encontrou Jonas não era de surpresa. Era de quem sabia que aquele encontro ia acontecer mais cedo ou mais tarde. "Demorou", disse o velho, ofegante. Jonas desceu 2 degraus da varanda. "Perguntei o que você está fazendo." Antero apoiou as mãos no cabo da pá e respirou fundo, tentando não deixar que chegue tarde demais. A resposta não acalmou nada. "Cavando o quê?" O velho olhou para o buraco raso que já havia aberto. A terra ali estava mais escura, úmida, diferente do resto do terreno. "Eu devia ter feito isso anos atrás." Jonas sentiu um frio subir pelo corpo. "Você sabe o que tem aqui?" Não foi uma pergunta. Antero assentiu, devagar. "Sei o suficiente para dizer que ninguém queria que você voltasse." O silêncio entre os dois ficou pesado. Jonas avançou mais um passo. "E mesmo assim você me chamou. Por que tem coisa que não aguenta mais ficar enterrada?" A frase bateu forte. Jonas olhou para o buraco. Ainda não era profundo, mas já revelava sinais claros de que aquilo não era solo comum. Havia pedaços de madeira escura sob a terra, alinhados de forma estranha. Não pareciam raízes, nem pedra. Pareciam estrutura. "Isso já foi aberto antes", Jonas murmurou. Antero concordou. "E fechado?" "Muitas vezes." Jonas passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. "Minha mãe sabia disso." O velho hesitou. Esse segundo de silêncio respondeu tudo. Sabia. A palavra saiu quase sem som. Jonas sentiu algo apertar dentro do peito. "Então por que ela nunca me contou?" Antero olhou para a casa velha antes de responder. "Porque tem verdade que não se conta para proteger, mas para adiar." O vento soprou mais forte, balançando os galhos da jabuticabeira. Algumas frutas maduras caíram no chão com pequenos estalos, quase como se marcassem o tempo. Jonas se abaixou ao lado do buraco. Com a mão, afastou mais um pouco da terra úmida. A madeira pareceu mais clara agora. Era uma tampa. Grossa. Antiga. Com ferragens laterais quase completamente corroídas. Um compartimento enterrado. "Quem fez isso?" ele perguntou, mesmo sabendo que a resposta não seria simples. Antero fechou os olhos por um instante. "Seu tio, não sozinho." "Quem mais?" O velho não respondeu de imediato. E quando abriu a boca, o som de passos vindo do pomar cortou a frase antes de nascer. Jonas ergueu a cabeça. 2 vultos se aproximavam rapidamente pela trilha. Célia e Leandro. A forma como vinham não deixava dúvida, já sabiam. "Eu disse que ele viria direto para cá", Leandro gritou antes mesmo de chegar. Célia vinha logo atrás, o rosto pálido, os olhos fixos no buraco. "Você não devia ter mexido nisso", ela disparou, apontando para Antero. O velho não se moveu. Já mexeram demais sem resolver. Jonas se levantou devagar. "Então era isso", disse, encarando os dois. "Vocês sabiam." Leandro deu um passo à frente. "Não sabe de nada." "Sei que vocês estavam escondendo alguma coisa aqui." "Isso não é da sua conta." A resposta veio rápida demais. Jonas sorriu de lado, sem humor engraçado. "Porque agora isso aqui é meu." A frase atingiu como soco.
Célia apertou os dedos contra o próprio braço, como se tentasse se conter. Você não entende o que está fazendo, disse ela, mais baixa agora. Jonas deu um passo em direção ao buraco. Então me explica. Silêncio. Leandro olhou para a mãe. Ela não falou. Isso foi resposta suficiente. Jonas voltou a se agachar e pegou a pá das mãos de Antero. Se ninguém vai falar, então eu descubro. Não, Célia avançou, mas parou antes de tocar nele. Se abrir isso, não tem volta. Jonas ergueu os olhos para ela. Para vocês já não tem há muito tempo. E cravou a pá. O primeiro golpe entrou com dificuldade. O segundo abriu mais espaço. No terceiro, o metal bateu firme contra algo oco. O som ecoou diferente. Todos ouviram. O mundo pareceu encolher ao redor daquele ponto. Jonas largou a pá e começou a afastar a terra com as mãos. A madeira da tampa pareceu inteira agora. Havia um aro lateral enferrujado. Ele segurou. Puxou. Nada. Puxou de novo, com mais força. A tampa cedeu com um estalo abafado, como se estivesse presa há muito tempo. Um cheiro antigo subiu. Fechado. Pesado. Como algo que ficou tempo demais sem ar. Jonas abriu o suficiente para a luz entrar. E então iluminou o interior. Por um segundo, ninguém falou. Nem respirou. Lá dentro havia um embrulho grande de lona escura. Ao lado, uma caixa de metal menor. E, parcialmente exposto entre terra e tecido. Algo que não deveria estar ali. Uma mão. Humana. Antiga. Mas ainda reconhecível. Célia deu um passo para trás. Leandro ficou imóvel. Antero apenas baixou a cabeça, como quem confirma um medo antigo. Jonas sentiu o estômago virar, mas não desviou o olhar. Quem é isso? Perguntou, a voz quase falhando. Ninguém respondeu. O silêncio foi quebrado por um som inesperado. Um motor. Todos se viraram ao mesmo tempo. Faróis cortaram o pomar. Uma caminhonete parou bruscamente perto da sede. Dela desceu um homem que Jonas não via há anos. Fábio. O outro primo. O que tinha ido embora. Ele olhou para a cena, o buraco, a caixa, a mão, e seu rosto perdeu a cor. Vocês abriram, disse, sem fôlego. Jonas apertou a mandíbula. Você sabia também. Fábio passou a mão no cabelo, nervoso. Eu fui embora por causa disso. A frase caiu pesada. Célia fechou os olhos. Leandro deu um passo atrás. E Jonas entendeu. Aquilo não era só um segredo. Era o motivo de tudo ter se quebrado naquela família. Ele voltou a olhar para dentro do compartimento. A caixa de metal. O embrulho. A mão. Tudo ali. Esperando. Anos. Talvez décadas. Isso ainda não acabou, Jonas disse, mais para si do que para os outros. E, pela primeira vez desde que voltou, ninguém tentou impedir. Porque todos ali sabiam. O pior ainda não tinha sido revelado. Jonas permaneceu ajoelhado diante do compartimento aberto, a lanterna tremendo levemente em sua mão. A luz recortava o interior da terra escavada como se estivesse revelando algo que o próprio tempo tentou esconder. A mão parcialmente exposta continuava ali, imóvel, silenciosa, mas carregada de um peso impossível de ignorar. Ninguém ao redor se mexia. Nem Célia. Nem Leandro. Nem Fábio. Nem Antero. Era como se todos soubessem que qualquer movimento, qualquer palavra, seria o início de algo que não poderia mais ser contido. Jonas foi o primeiro a agir. Sem tirar os olhos do buraco, puxou com cuidado o embrulho de lona escura. O tecido estava úmido, pesado, e se desfez em partes quando ele o moveu. O cheiro subiu mais forte, terra, ferrugem e algo antigo demais para ser descrito. Dentro, havia restos humanos. Não completos, mas suficientes.
Um esqueleto parcialmente preservado, envolto em pedaços de roupa escura e um cinto de couro quase desfeito. No bolso, ainda preso por ferrugem, havia algo metálico. Jonas pegou com cuidado. Um medalhão. Abriu. Dentro, uma fotografia pequena, desbotada, mas ainda visível, um homem simples, ao lado de uma mulher e uma criança. Antero respirou fundo. É ele. Jonas ergueu o olhar. Quem? O velho demorou a responder, como se cada palavra pesasse. Mateus. O nome caiu estranho no ar. Quem é Mateus? Jonas perguntou. Fábio respondeu dessa vez, com a voz baixa. Ele trabalhava aqui, antes de você nascer. Jonas sentiu o corpo ficar tenso. E sumiu. Ninguém precisou completar a frase. Ele voltou a olhar para os restos. Meu tio matou esse homem? O silêncio foi resposta. Mas não o suficiente. Jonas olhou diretamente para Célia. Eu quero ouvir de você. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos. Os olhos fixos no buraco, como se estivesse vendo algo muito além dali. Quando finalmente falou, a voz não tinha mais a dureza de antes. Não foi, como você está pensando. Jonas deu um passo à frente. Então fala. Célia respirou fundo. Mateus trabalhava aqui. Era de confiança do seu avô. Conhecia a fazenda inteira, melhor que qualquer um. Fez uma pausa curta. Um dia, ele descobriu coisas que não devia. Jonas franziu a testa. Que coisas? Dessa vez, foi Antero quem respondeu. Desvio. Todos olharam para ele. Seu tio, e gente da família, estavam vendendo parte da produção por fora. Dinheiro que nunca aparecia nos registros. Mateus percebeu. Jonas sentiu o sangue esquentar. E o que ele fez? Fábio fechou os olhos. Disse que ia contar. Silêncio. Pesado. Inevitável. Jonas voltou a encarar os ossos. E então mataram ele. Célia falou antes que alguém mais tentasse suavizar. Foi uma briga. Jonas riu, seco. Sempre é. Ela levantou o olhar para ele. Ele ameaçou ir à polícia. Osvaldo tentou impedir. Eles discutiram. Mateus caiu, bateu a cabeça na escada da sede. Jonas ficou imóvel. E morreu ali. Antero balançou a cabeça lentamente. Mas ainda respirava. A frase fez o ar desaparecer por um instante. Jonas olhou para ele. O que você quer dizer? O velho passou a mão no rosto. Ele não morreu na hora. Ninguém se mexeu. O vento parou. O mundo inteiro pareceu prender o fôlego. Eu ouvi, Antero continuou, a voz falhando. Ouvi quando levaram ele para trás da casa, ele ainda fazia barulho. Jonas sentiu o estômago revirar. E mesmo assim enterraram. Célia fechou os olhos. Leandro virou o rosto. Fábio não conseguiu olhar. A resposta estava ali. Mais cruel do que qualquer palavra. Jonas deu um passo para trás. Por um segundo, o chão pareceu instável sob seus pés. Não era só assassinato. Era pior. Era escolha. Escolha de silenciar. Escolha de esconder. Escolha de deixar alguém morrer enterrado. Ele passou a mão pelo rosto com força. E minha mãe? A pergunta saiu baixa. Mas cortou tudo. Célia abriu os olhos devagar. Ela viu. Jonas ficou imóvel. Quando? Naquela noite. O coração dele disparou. Ela estava voltando da sede. Viu vocês, viu tudo. Célia assentiu, lentamente. As luzes estavam acesas. Ela escutou. Se aproximou. E viu. Jonas fechou os olhos por um instante. Tudo começou a se encaixar. A mudança do pai. O silêncio. O medo. A forma como Rosa tentava protegê-lo. A frase dela.
A terra engole o que a família não presta. E o que ela fez? Jonas perguntou. A resposta demorou. Quando veio, veio carregada. Ela ameaçou contar. Jonas abriu os olhos. E vocês fizeram o quê? O silêncio voltou. Mas dessa vez foi mais curto. Seu tio disse que ninguém acreditaria nela, Célia respondeu. Disse que ela estava emocional demais, que perderia tudo se falasse. Jonas sentiu o peito apertar. E você? Ela não respondeu. Isso foi resposta suficiente. Jonas riu de novo. Mas agora havia dor. Então vocês não mataram ela, só enterraram ela viva dentro do silêncio. A frase ecoou. Ninguém contestou. Ele respirou fundo. Olhou para o buraco. Para o homem que nunca teve justiça. Para a mãe que nunca teve voz. Para a fazenda que nunca foi o que diziam. E então entendeu. Por que foi mandado embora? Não por fraqueza. Não por inutilidade. Mas porque era o único que podia voltar. O único que ainda não estava contaminado pela mentira. Ele sabia, Jonas murmurou. Todos olharam para ele. Meu tio sabia que eu voltaria. Antero assentiu. E sabia que você ia cavar. Jonas olhou para a casa antiga. Para a jabuticabeira. Para o chão aberto. Por isso deixou para mim. Silêncio. Pesado. Final. Foi então que o som de sirene cortou o ar. Todos se viraram. Faróis surgiram na estrada. Uma viatura. Depois outra. Jonas não se moveu. Célia fechou os olhos. Leandro recuou. Fábio apenas observou. A polícia parou perto da casa. Portas abriram. Passos se aproximaram. E, pela primeira vez em décadas, alguém de fora pisaria naquele lugar para ver o que realmente estava enterrado. Jonas deu um último olhar para o buraco. E depois falou, com uma calma que não sentia há anos. Agora acabou. Não era ameaça. Não era vingança. Era verdade. Nos meses que se seguiram, a Santa Amélia deixou de ser apenas uma fazenda. Virou investigação. Processo. História. O nome de Mateus voltou a existir. A família dele foi encontrada. A verdade saiu do chão. Célia respondeu por omissão. Leandro tentou fugir. Fábio ficou. Antero testemunhou. E Jonas? Jonas ficou também. Mas não como antes. Não como o menino expulso. Nem como o homem rejeitado. Ficou como alguém que finalmente entendeu. A fazenda nunca foi herança. Foi acerto. E ele foi o único que teve coragem de terminar. Porque, às vezes, o que ninguém quer ver é exatamente o que precisa ser revelado.